jurídico, quando a gente fala de adoção, logo se imagina um processo burocrático e demorado. E quando a gente fala de adoção internacional, a gente pensa em um processo ainda mais complicado. O tema adoção internacional é o assunto do Saiba Mais de hoje e para esclarecer mais detalhes, eu converso agora com a advogada especialista em Direito de Família e Direito Homoafetivo, Priscila Morégula. O que a Constituição diz sobre adoção? Na verdade, a Constituição, ela regulamenta o Instituto da Adoção no artigo 227, quando ela diz que o poder público dará assistência, né? Ou seja, a adoção será assistida pelo poder público. E também quando ela fala sobre a proteção do menor, sobre o princípio do melhor interesse do menor, a dignidade da pessoa humana, tudo isso. Então, a adoção ela é regulada, Instituto de Natureza de Direito Público, ela é regulada tanto pela Constituição, como pelo Estatuto da Criança e Adolescente, em alguns casos pelo Código Civil. E como que a criança é colocada para adoção? A criança é colocada para adoção após o procedimento de destituição do pátrio poder. Quando a criança está sujeita a risco, geralmente algum vizinho ou um conhecido ou um parente denuncia que essa criança foi exposta a maus tratos, a violência moral, sexual ou que está abandonada, essa criança é encaminhada para um abrigo. Depois que ela é encaminhada por abrigo, colocada em segurança, né, começa um processo contra os pais para verificar se aquilo realmente aconteceu ou se há possibilidade dessa criança voltar para a família natural. Em muitos casos, essas crianças não retornam para a família natural, porque ou são casos de pobreza extrema, ou casos de uso de drogas, de violência muito grave, abuso sexual. Então, o que acontece? É feito o processo, os pais, sem condições de criar esse menor, são destituídos do pátrio poder e essa criança vai para o abrigo. Depois de colocada no abrigo, ela é incluída no cadastro de adoção. Então, somente após a destituição do pátrio poder é que essa criança estaria disponível para adoção. É nesse aspecto aí que às vezes a criança começa a ter uma idade avançada e entraria a adoção internacional. Nessa fase que a criança está no abrigo, às vezes os processos demoram anos e ela fica por 5, 6, 10 anos no abrigo. E o que acontece? Como no Brasil nós não temos esse histórico de adoção de criança maior, que hoje nós chamamos de adoção tardia, essas crianças ficam durante longos anos no abrigo. Existe uma cultura de que as pessoas preferem, na verdade, crianças até 2 anos, 3 anos, né? Recém-nascido, a maior procura é para recém-nascido, menina branca e de preferência de olho claro. Então, assim, e a maioria das crianças que nós temos aqui no Brasil são crianças pardas, né? Que no fim acabam ficando no abrigo durante muitos anos. E aí que entra a adoção internacional. Nós temos adoções homoafetivas, né? Estão sendo deferidas aqui no Brasil, e os casais homoafetivos, eles também optam por crianças mais velhas. E nesse aspecto, quais são os requisitos da adoção internacional? O que muda comparando com a adoção feita aqui no Brasil? Olha, a adoção feita aqui no Brasil, você tem que se habilitar na vara da infância e juventude da sua cidade, da sua comarca, do seu estado. Você tem que comprovar idoneidade moral, sanidade mental, bom comportamento, uma estrutura familiar, que você tem que demonstrar durante o processo de habilitação que você tem condições de dar uma criação segura para essa criança, né? Porque ela também não pode ser tirada do abrigo e ser colocada
em qualquer família, né? Que também ela está sujeita a maus tratos. Então, esse processo de habilitação, ele é muito bem feito. Os adotantes passam por assistente social, por psicólogos, eles fazem curso e no final é deferida ou não a habilitação. E aí, deferida a habilitação, eles são inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Essa é a adoção nacional. A adoção internacional, quando a pessoa reside ou tem domicílio no exterior, estrangeiro, né, ou mesmo brasileiro que resida no exterior, eles devem procurar uma agência credenciada ou um órgão governamental para que eles façam a habilitação para adoção no país em que a criança será acolhida. Então, eles vão passar pelo mesmo procedimento que seria uma adoção nacional aqui. Eles vão passar por cursos, por assistente social, por psicólogos, testes psicológicos, vão ter que provar sanidade mental, boa saúde física, tudo isso, para que essa agência ou órgão possa emitir um dossiê falando que esse casal ou uma pessoa está habilitada para adoção. Após essa habilitação, eles vão procurar uma agência que faça contato com no caso, o Brasil, e para que possa ser iniciado um processo de habilitação aqui. Então, eles vão procurar um estado, qualquer estado da federação, para que eles possam ingressar com esse pedido de habilitação. Sendo procedente, sendo deferida essa habilitação, eles também entram hoje no cadastro de adoção. Falando em termos de legislação, então o que prevalece hoje em termos de adoção internacional é a legislação aqui do Brasil, do país que a criança está, ou tem um tratado, uma lei que fala de uma forma global? Para que seja aceita uma adoção internacional, para que seja feita, as regras do país que vai acolher a criança, ela tem que ser compatível com a nossa legislação. Alguns países que são signatários da Convenção de Haia, né, esses países já seguem as mesmas normas que nós seguimos aqui no Brasil. Você estava falando sobre a lista de adoção. Tem uma lista nacional e tinha uma lista para os estrangeiros. Agora a meta é fazer uma lista única. Depois da resolução 190 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, existe um cadastro único. Só que a criança só poderá ser colocada para adoção internacional quando esgotadas todas as possibilidades de adoção aqui no país. Então, geralmente, essas crianças que vão para adoção internacional são maiores de 8, 9 anos. Só quando tem grupos de irmãos é que crianças muito novas vão para o exterior também. Mas antes dos estrangeiros, tem os brasileiros e os brasileiros residentes no exterior. E como que são feitos esses procedimentos de escolha? Primeiro, a lista nacional prevalece para depois ser analisada a lista com as pessoas que estão interessadas em outros países? Tem uma fila. Hoje, as pessoas aqui no Brasil preferem recém-nascido, menina e branca. Que se você for fazer uma habilitação esperando um recém-nascido, você vai demorar no mínimo 6, 7 anos. Tá? E crianças maiores, quando oferecidas para casais ou pessoas solteiras brasileiras, geralmente elas não são aceitas. Então, por exemplo, tem uma criança disponível para adoção, recém-nascida. Tem uma fila de, não sei quantos, 20 mil pessoas, eu ofereço para o primeiro da fila. Provavelmente essa criança vai ser adotada se for recém-nascida. Se for maior, de 7 anos, vai perguntando para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto da fila.
entendeu? Ninguém quis essa criança, aí vão oferecer para brasileiros que residem fora do país e após a negativa, essa criança vai ser oferecida para estrangeiros. Mas o que realmente a pessoa precisa ter para fazer parte desse cadastro internacional, se cadastrar aqui no Brasil a fim de uma criança? A condição financeira não é motivo nem para a destituição do pátrio poder. Os pais podem ser muito pobres, não ter condições de criar criança e isso não é motivo para a criança ser colocada em abrigo ou tirada dos pais. Na verdade, as pessoas estrangeiras interessadas na adoção têm que comprovar idoneidade moral, boa saúde mental, saúde física, que tem uma estabilidade emocional, que tem uma família estável, que possam proporcionar o bem-estar a essa criança. Que essa criança tenha reais vantagens, né, emocionais para que seja deferida a adoção, tanto nacional como internacional. Ok, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. O Saiba Mais vai para um intervalo e a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é adoção internacional. O bate-papo é com a advogada especialista em direito de família, Priscila Moregula. Às vezes, por conta da criança ser mais velha, a adoção internacional é a única saída para ela, não é isso? Aqui no Brasil, os casais, quando dão entrada na habilitação, eles colocam, o perfil colocado geralmente é recém-nascido, menina e branca. E recém-nascido, menina e branca, hoje no Brasil, você vai demorar de 7 a 6 anos para conseguir adotar um recém-nascido. E os estrangeiros, eles já não restringem o perfil. Eles aceitam, além da criança maior, que nós chamamos de adoção tardia, como grupos de irmãos. As crianças que vão para a adoção internacional geralmente são maiores de 9 anos para cima. Quando as crianças são menores é porque são irmãs. Então, geralmente eles não separam os irmãos, aí os casais estrangeiros ou uma pessoa só solteira adota os irmãos. Como é que é feito esse trabalho psicossocial depois da adoção? Principalmente quando a criança vai para outro país, muda tudo, cultura, costumes, idioma. Como é que a justiça garante o direito dessa criança à adaptação à nova rotina? O casal que adotou aqui no Brasil, casal estrangeiro que adotou aqui no Brasil, ou casal de brasileiros que residem no exterior, quando deferida a adoção internacional, eles terão que, durante 2 anos, enviar relatórios para o Brasil. E esses relatórios serão feitos pela autoridade central ou por uma agência ou um órgão governamental, que vão avaliar a criança, vão verificar se realmente ela está sendo bem tratada, se ela está se adaptando ao país de origem. Geralmente as crianças se adaptam muito bem, porque elas têm um instinto de sobrevivência muito grande, né? Porque assim, o que elas mais querem é deixar o abrigo, né? O sonho das crianças é deixar o abrigo. Eles só terão acesso à criança quando for verificada que aquela criança é adequada ao perfil do primeiro da fila. Eles vão, na verdade, perguntar ao casal ou à pessoa que estiver no primeiro lugar na fila se aquela criança está ou não dentro do perfil. O que eu vejo é que durante o processo de adoção, as pessoas vão amadurecendo e vão alterando o perfil hoje em dia para crianças um pouco maiores. E também uma coisa que é muito importante é que quando ocorre a adoção internacional, o casal é obrigado a, durante 2 anos, enviar relatórios dessa criança. Se ela está
se adaptando, se ela está sendo bem tratada. São órgãos do país de acolhida da criança que vai fazer o relatório e eles vão encaminhar para o Brasil durante 2 anos. Tocou num ponto interessante, criança não é mercadoria, mas ainda assim alguns casais idealizam o tipo, jeito da criança e nem sempre isso acontece de corresponder a essas expectativas. E quando passa por todo esse procedimento e mesmo assim o casal ainda rejeita a criança, ou o contrário, a criança não se adapta à nova família, como que fica nessa situação? Olha, no caso de adoção nacional, essa criança volta para o abrigo ou é colocado em alguma família temporária. É permitida a devolução de crianças, é permitida. O que você não pode é, por exemplo, fazer o seguinte: você fica 5 anos com a criança, aí essa criança começa a dar problema, como qualquer filho, se a pessoa tivesse tido um filho também daria problema, e ela devolve essa criança. Nesse caso, teve até uma decisão judicial em que condenou os pais adotivos a prestarem alimentos a essa criança até a maioridade e pagar uma indenização para ela. Porque quando você pensa em adoção, você tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, sensibilidade, porque é uma criança que já foi abandonada, que já tem sérios problemas afetivos, que você está devolvendo, que ela está passando por mais uma rejeição. E no caso de adoção internacional, essa criança fica sobre a tutela do Estado estrangeiro. Depois que ela foi para outro país, ela não pode voltar para o Brasil. Então, ela vai ficar num abrigo no exterior. Então, é mais grave ainda, né? Porque ela vai ficar num abrigo no exterior até que seja encontrada outra família para ela nesse país. Questão de maus tratos. Há registros de crianças que foram adotadas por estrangeiros, que passaram por todo esse processo aí de avaliação, que os pais se adaptaram, mas porventura, futuramente, como você disse aí, às vezes numa situação de rebeldia, a criança entra numa fase de adolescência, tem problemas psicológicos, emocionais, começa a dar problemas e começa a ter problemas também no sentido de agressão, maus tratos, né? Como é que a justiça lida com isso? A partir do momento que a criança foi para o outro país, é o outro país que se responsabiliza? É o outro país que se responsabiliza pela criança, que depois da sentença, depois de transitar em julgado, porque a criança, no caso de adoção internacional, ela só sai do país depois de transitada em julgado a sentença, depois que não cabe recurso nenhum. Aí, quando acontece isso, quando é deferida a adoção aqui e transita em julgado, eles vão ter que entrar em contato com a Polícia Federal, e na Polícia Federal eles têm que entregar tanto o processo de destituição do pato poder, como o processo de adoção. E quando o juiz ou a juíza sentenciam, decretam, dão a adoção, né, eles já expedem alvará para a emissão de passaporte e autorização de viagem dessa criança para o exterior. E os organismos internacionais que fizeram um contato desse casal com o Brasil acompanham todo o procedimento até a saída da criança do país. Ok, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. O Saiba Mais vai para o intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje é adoção internacional e a nossa convidada que esclarece os detalhes sobre esse assunto aqui pra gente é a advogada especialista em direito de família, Priscila Morégula. Sobre essa questão dos processos, trâmites para adoção internacional, muda quando é mais de uma criança? Quando o casal resolve adotar um casal de irmãos ou 2, 3 crianças que são irmãs? É a mesma coisa, porque a habilitação, a partir do momento que foi deferida a habilitação deles aqui no Brasil, eles estão aptos, né, para adoção. E geralmente os irmãos são adotados juntos. Então, não tem diferença, vai ser o mesmo procedimento, só que em vez de vão ser várias adoções, né, para aquele casal.
E quando um casal define que vai adotar uma criança, mas aí fica sabendo da história de um casal de irmãos e resolve adotar 2 crianças, pode mudar durante o processo? O perfil pode ser mudado a qualquer tempo, inclusive porque durante a habilitação, os casais, tanto os casais como a pessoa solteira, como os casais héteros homoafetivos, eles passam por vários processos, né? Cursos, análise psicológica, assistente social, e às vezes eles chegam com a intenção de adotar um bebê e acabam adotando uma criança de 7, 8 anos. Isso pode acontecer também. E não tem problema algum, você pode mudar o perfil a qualquer momento. E como que é feita a saída da criança aqui do Brasil? Então, o que acontece? Quando é prolatada a sentença de adoção ocorre o trânsito em julgado, o juiz emite um alvará com autorização de viagem e emissão de passaporte. E aí a Polícia Federal e isso tudo tem que ser levado até a Polícia Federal para que ela possa analisar todos os requisitos, se a documentação realmente está correta para emissão do passaporte. E geralmente eles são acompanhados por representantes dos organismos ou das organizações que acompanham as habilitações. Eles têm que as organizações acompanham todo o procedimento até a saída da criança do país. E eles são muito rigorosos, a Polícia Federal é muito rigorosa e isso é muito importante para evitar tráfico de crianças. Essas normas da Polícia Federal estão de acordo com o ECA? O ECA está também de acordo com essas leis internacionais? Como é que é feita a junção dessas leis? Na verdade, você tem vários institutos, né? Tem o ECA, tem as alterações que ocorreram no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem as resoluções do CNJ, tem a Convenção de Haia, que disciplina a adoção, que fala sobre o melhor interesse, né, e proteção da criança. Todas essas leis tratados juntos, vão ser observados. E existe alguma regra mundial para adoção internacional? Não. Cada país pode ter uma regulamentação, só que os signatários da Convenção de Haia geralmente têm uma legislação compatível. Por exemplo, na Itália, a Itália não aceita adoção homoafetiva. Então, nós não poderíamos, um casal estrangeiro homoafetivo italiano não poderia adotar aqui no Brasil, porque eles são impedidos de adotar lá. Aqui no Brasil já é permitido? Aqui no Brasil é permitido e são muitos casos de adoções homoafetivas com muito sucesso. E geralmente os casais homoafetivos, eles ou adotam um grupo de irmãos, eles adotam crianças mais velhas, e eles também estão muito preparados para a adoção. Os trâmites são os mesmos. São os mesmos. Mas hoje em dia nós já avançamos muito nessa questão de aceitação da adoção homoafetiva. Ok, obrigada por sua participação. O bate-papo do Saiba Mais de hoje foi com a advogada especialista em Direito de Família e Direito Homoafetivo, Priscila Morégula. Obrigada. Obrigada, Fernanda.